Botafogo Verdade. Aqui ninguém conta história. Esse é o pós-jogo de Botafogo, aliás, de Fluminense 2, Botafogo 2, né? Foi realizado agora há pouco no estádio do Maracanã, né? Botafogo são na frente ali com um 2-0 e ao longo do segundo tempo levou um empate. O jogo começou com o Fluminense com mais volume e tendo a primeira oportunidade com Arias, que entrou pela direita e chutou por cima, né? E o jogo até então, ali no primeiro tempo, o Fluminense com aquela posse de bola, aquele toque dele, né? E aos 24 minutos, numa falha, uma bobeira, numa saída de bola do Gabriel Pires, a bola me sobra para o Germancano. Na entrada da grande área do Botafogo, ele pega de primeira e acerta a trave. Né? Já insinuava que seria um jogo complicado desde o seu começo. Aos 29, o Júnior Santos lançou o Tiquinho Soares, que pegou de primeira ali, numa bola tentando surpreender, mas ela acabou saindo sem perigo à esquerda do gol, defendido pelo goleiro Fábio. Né? E ali já mais ou menos 29, 30 do primeiro tempo. O que cabe uma observação aqui do canal em relação à arbitragem, o Fluminense fez muitas faltas ali para parar a jogada. E o Samuel Xavier era para ter recebido, numa solada que ele deu no Marçal, o cartão amarelo. E numa jogada posterior, ele deu um carrinho muito forte no Jefinho. Então ele tinha que ter tomado o segundo amarelo e ser expulso ali, àquela altura do jogo, o Fluminense, que fazia uma boa partida, não tem nada a ver com a arbitragem, mas cabe ressaltar essa observação do canal aqui, né, com relação à arbitragem, que foi mal na condução das faltas cometidas, principalmente pelo Samuel Xavier, né, jogador do Fluminense. Aos 34, o Fluminense vai na cara do gol do Botafogo. Né, mas o Gatito e o Adrielson abafaram ali e acabaram por ceder o escanteio. Aos 40, o Júnior Santos cruzou uma bola rasteira muito forte e o Eduardo tocou rasteiro de perna direita para o fundo do gol do goleiro Fábio, que nada pôde fazer. Naquela altura, o Botafogo, aos 40 do primeiro tempo, marcava o seu 1-0, né, praticamente na única chance que o Botafogo teve no primeiro tempo. Aos 43 ali o Júnior Santos sentiu, mas preferiu continuar no jogo, né? Ele preferiu se manter. Aos 46, numa jogada de escanteio, a bola sobra para o John Arias, sozinho, ele chuta de perna direita e a bola sai à direita do goleiro Gatito, que àquela altura não poderia fazer mais nada. E depois disso, terminou o primeiro tempo, né? E nós vamos logo para o segundo. O Iago girou ali dentro da área do Botafogo aos 3 do segundo tempo, mas o Gatito pegou ela com facilidade. Aí veio o segundo gol do Botafogo. Aos 6 minutos, o Jefinho levou pela esquerda, passou pelo Martinelli, que tentou agarrá-lo. O Martinelli tentou agarrar aí o Jefinho. Mas aí ele não caiu, ele invadiu a área, e quando veio o segundo marcador, ele tocou rasteiro de perna direita, com muita categoria à esquerda do goleiro Fábio, e estava aí, portanto, o segundo gol do Botafogo. Aos 8, o Cano gira ali na entrada da área do Botafogo e chuta mal, direto para fora. Aos 9, o Marçal vai na linha de fundo, cruza na cabeça do Júnior Santos, que cabeceia no meio do gol, facilitando, portanto, a defesa do Fábio. Aos 11, o Samuel Xavier chutou para a fácil defesa do Gatito. E aos 14, para mim, aconteceu uma tragédia no jogo, que foi a saída do Eduardo. O Eduardo sentiu, né, sai lesionado e entra o Del Piage. Então, ali o Botafogo perdeu toda a sua ofensividade, que vinha tendo até aquele momento. Aos 21, o Tiquinho entrou sozinho pegando um rebote, né, e fez o gol, mas já estava em impedimento, bem assinalado pela arbitragem. Aí começa a mudar a história do jogo para o Botafogo. Aos 29, o senhor Patrick de Paula, que teve péssima atuação, para variar, fez um pênalti no Matheus Martins, que vinha entrando driblando. Aos 30, o Ganso cobrou, o Gatito pulou para a esquerda, ele cobrou à esquerda e o Gatito pulou para a esquerda, ele cobrou à direita, certo? E fez o gol. E aí o jogo ficou meio morno depois que o Fluminense conseguiu esse primeiro gol. Porém, o Fluminense ainda teve uma segunda oportunidade e acabou empatando. Num bate-rebate na área, a bola sobra para Matheus Martins, pegou de voleio, né? Estou forte e marcou o empate. Depois disso, não teve mais praticamente jogo, né? O Botafogo
ficou ali praticamente esperando o jogo acabar, né? Porque muito se pensou que o Fluminense ia vir para cima, mas eu acho que o Fluminense já não tinha mais pernas também para pressionar o Botafogo no campo de defesa dele. E o resultado, assim, é ruim para o Botafogo, para as pretensões de Libertadores, né? Tá a 3 pontos do São Paulo, né? Ficamos em 11º colocado, com 44 pontos. Não vejo uma atitude positiva do Botafogo no jogo. Vejo o Botafogo com muita dificuldade na criação, vejo o Botafogo com dificuldade hoje na marcação, vejo o Botafogo ter jogado muito recuado os 2 tempos. Não gostei da estratégia do Luiz Castro. Acho que o Luiz Castro não faz um bom trabalho no Botafogo, apesar de alguns acharem o contrário, mas eu não vejo. Eu vejo o Botafogo fazendo, por exemplo, o primeiro gol num lance de sorte, né, uma bola que o Júnior Santos não chutou e nem cruzou, né, pegou ali o oportunismo do Eduardo, é a categoria do próprio, né, para fazer o gol. E no segundo gol, uma jogada de contra-ataque, aonde o Jefinho fez toda a jogada, uma jogada individual. Então, portanto, aí os gols do Botafogo saem ao acaso, não são jogadas treinadas, não são jogadas bem feitas, né? O Botafogo que tem um elenco de razoável para bom, na minha opinião, né? Mas que fica tendo os seus momentos, os seus gols, muito na individualidade dos jogadores, né? Principalmente o Jefinho no segundo gol, que fez praticamente tudo, foi carregando. Né? Então fica muito difícil, né, um clube conseguir almejar alguma coisa com um trabalho tão fraco quanto esse do Luiz Castro. E outra coisa, além do trabalho ser fraco, o trabalho é um trabalho que vem causando muitas lesões, tanto nos jogos quanto nos treinos. E outra coisa, depois de certo momento do jogo, o Botafogo passa a se arrastar em campo. Eu vou dizer para os senhores que depois dos 25 do segundo tempo, o Botafogo começou a se arrastar em campo. Foi onde ele fez o pênalti, aos 29, e foi onde ele levou o segundo gol aos 36. Então, a análise em relação ao Botafogo passa muito pelo trabalho do Luiz Castro, que na nossa concepção é um péssimo trabalho. Eu não gostaria do Luiz Castro pro ano que vem. Eu acho que, mesmo vindo reforço, não tenho fé no trabalho do Luiz Castro. O trabalho do Luiz Castro é fraco. O trabalho do Luiz Castro vem lesionando os jogadores. Tá certo? Tá provado isso. Os jogadores se arrastam em campo. Isso é problema de preparação física. O problema de preparação física é de responsabilidade da comissão técnica. A comissão técnica do Botafogo toda ganha R$1.700.000 por mês para fazer esse trabalho físico, tático, técnico, psicológico, seja do que os senhores quiserem. E está mal em todos os aspectos. Eu quero que venha aqui alguém apontar qual jogada o Botafogo tem, se não a individualidade dos seus jogadores. Ora é o Tiquinho numa individualidade, ora é o Eduardo numa individualidade, ora é o Jefinho numa individualidade, ora é o Júnior Santos carregando uma bola numa individualidade. E outra, o Botafogo quando tem a posse de bola, os jogadores ficam tocando para o lado, porque eles não sabem o que fazer com a bola. Porque não está pré-determinado o que eles têm que fazer quando tem a bola no pé. Isso se deve ao mau trabalho do Luiz Castro, que fica pedindo tempo de trabalho, tempo de processo. Meu amigo Luiz Castro tem sempre a semana cheia para treinar. E o time se arrasta em campo o segundo tempo todo, praticamente. E outra, não sabe o que faz com a bola. Fica com a bola daqui para ali. Toca para cá, toca para trás, toca pro gatito. O time não tem movimentação. E outra coisa, já falada pelo Marcelo no pré-jogo. Esse esquema 4-3-3, esse sistema de jogo a partir de um 4-3-3, vem dando muito espaço aos adversários. E não vem sendo produtivo no ataque. Ele tinha que ser revisto. Ou ao menos jogar num 4-5-1, ou jogar num 4-4-2. Alguma coisa tem que ser feita. Agora o Luiz Castro tem que definir o que ele quer. Porque até agora não ficou muito claro para nós. Tá certo? Eu hoje não vou fazer avaliação individual dos jogadores. Só quero ressaltar que não houve nenhum tipo de indolência por parte dos jogadores. Eles vêm se esforçando. Os jogadores do Botafogo, eles cansam. Mas eles não deixam de se esforçar, não. Todos eles se esforçam muito. Né? Com o jogo, eles vêm se dedicando. Agora é difícil, o time está mal treinado. Quando você está mal treinado, está mal sincronizado seus movimentos, tanto de ataque quanto de defesa, você cansa muito. Você faz os jogadores cansarem. Então, o treinamento é inadequado. A preparação física do Botafogo é inadequada. Está estourando os jogadores não estão aguentando. Isso tem que ser consertado no Botafogo. Agora, não sei se com o senhor Luiz Castro. O Textor já deixou claro, não vai mandar ele embora. Ele pode tirar até 16º, porque ele não é mandado embora. Só não pode tirar 17º, porque aí ele vai pra rua. Mas se ele tirar 16º pra frente,
que é o objetivo do clube, é ficar na Série A, né? Parece que já conseguiu, praticamente. 44 pontos não vai ser mais rebaixado. Né? Que ganha, empata mais um jogo, já está fora. Então, fica muito difícil, né? E fazer aqui um elogio à torcida do Botafogo, a postura. Né? Foram lá, torceram, foi bem interessante a postura da torcida. Né? A gente tem que elogiar aquilo que merece o elogio, né? Que no caso hoje é a torcida. Agora, ao senhor Luiz Castro, ao Mazuco e ao Textor, a gente tem que vir a cobrança. Eu acho que tem que vir a cobrança, porque 11º colocado para um investimento que foi feito é pouco. Não estou dizendo que seria campeão, mas eu acho que do 7º colocado até ali, o 6º, 7º, até o 8º, 9º, caberia. Então o Botafogo está um pouco fora do que seria o seu ideal, tá certo? Então vou ficando por aqui, peço para que vocês deem o like, deixem aí o comentário, tá bom? Essa é a minha opinião, é a opinião do canal, né? Nós somos livres aqui, tanto eu quanto o Marcelo, para estar comentando, fazendo essas opiniões, essas análises, tá bom? É isso aí, fique com Deus e vamos lá, vamos ver o que vai dar esse Botafogo aí. Eu não espero muito não, com o Luiz Castro não espero mesmo. Um abraço e até a próxima.